Boa noite, amados. Prazer estar com os amados novamente aqui na igreja, revendo os irmãos. Isso me deixa muito feliz de ver os amados, o pastor e demais irmãos. E amados, eu louvo a Deus por ter me dado essa oportunidade novamente, né? De estar com os amados aqui, mais para compartilhar e falar um pouco do que Deus tem nos permitido a fazer no campo missionário. Então, amados, estamos aqui na região, São Paulo, na cidade de São Paulo. Estamos com um mês aqui, né? Estou visitando algumas igrejas que têm apoiado o nosso ministério. Então, eu não poderia de deixar passar por aqui para agradecer a igreja, né? Que agradecer cada irmão que tem orado por nós, pelo nosso ministério. Não somente como tem orado, mas também como tem contribuído, né? Através das ofertas que a igreja tem nos enviado fielmente. Então, essa é a razão que estamos aqui, eu e minha esposa novamente conosco, né? Para agradecer os irmãos. Irmãos, muito obrigado pelas orações e pelas contribuições que a igreja tem nos dado, né? Eu acredito que eu, como missionário, tenho obrigação de falar para a igreja, e agradecer e mostrar o trabalho, né? Do campo missionário que aonde a igreja tem a sua participação, né? Amados irmãos, até aqui Deus tem nos ajudado, Deus tem nos protegido, né, durante a, esse tempo que estamos no campo missionário, como a igreja bem sabe, que na região onde estamos é um pouco difícil de trabalhar, devido à distância, devido às cachoeiras e devido aos bichos dos matos, né? Mas até aqui nós podemos ver a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a mão de Deus agindo, onde tem nos protegido de tudo que acontece, né? Então, eu fico muito agradecido a Deus por isso. Então, sem demora, eu vou estar mostrando algumas fotos, né, para que a igreja possa ver o que estamos tentando fazer dentro do possível, né? Eu sempre digo, amados, eu gostaria de fazer mais, né? Mas devido à distância, devido às dificuldades que enfrentamos, a gente tem feito muito pouco para Deus. Mas gostaríamos de continuar, né? Por isso, desde já, quero pedir que a igreja continue orando por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo nosso ministério onde Deus tem nos confiado, né? Então, nós continuamos naquela região onde a igreja bem sabe, onde é que o missionário Raul trabalha mesmo? Qual é o campo? Onde é que fica o campo? Campo missionário do pastor Raul. Mediçana, no Alto Rio Negro, no estado do Amazonas, tá? Então nós continuamos ali, irmãos. Estamos lá na região na região do Alto Rio Negro, no estado do Amazonas, né? Amazonas é onde é muito falado, devido às florestas, devido aos indígenas que vivem ali. Então, eu acredito que o Amazonas é muito bem falado, né? Então, nós continuamos ali. De Manaus, irmãos, como os irmãos sabem, né? É, de barco, você viaja 3 dias, 2 noites, de Manaus para São Gabriel da Cachoeira, que você está vendo aí, tá ali em Manaus, que é a capital do Amazonas, né? Você pode ver que não tem estrada para lá, só o rio mesmo, até São Gabriel da Cachoeira. E de São Gabriel da Cachoeira, você viaja mais 3 dias de canoa, né? Lá você não viaja mais com tranquilidade. De Manaus, não, você chega no barco, arma a sua rede e você vai dormindo até chegar em São Gabriel. Agora de São Gabriel para a aldeia não tem mais isso, né? Você viaja numa canoa pequena. Pode passar, irmão, por favor. Então, essa é a minha família, né? Depois que eu passei aqui, não cresceu mais, só tem cinco filhos, né? 4 meninas e um rapaz, né?
Então, são umas grandes bênçãos para nós. Pode passar. Bom, geralmente, todas as viagens que eu faço, saindo de São Gabriel para a aldeia, esse é o trabalho que eu faço, né? Primeiramente, eu carrego esse motor, eu levo lá para a beira da estrada, onde eu pego o táxi carga para poder descer até na beira do rio. Pode passar, irmão. Vai ser uma das nossas viagens, saindo de São Gabriel, né? Já comprando a gasolina, é. Como mencionei naquela visita que nós fizemos aqui, de São Gabriel para a aldeia, nós precisamos de 450 litros de gasolina, né? E hoje está 7,20 centavos o litro de gasolina. Tá lá. E uma caixa de óleo que nós precisamos chega a ser R$ 300 uma caixa que contém 12 litros de óleo. 2 tempos. Pode passar. Bom, como eu falei, de São Gabriel para a aldeia, 3 dias de viagem. Então, esse aqui foi a primeira, né, parada que nós fizemos. Essa é uma viagem recente que nós fizemos, eu e minha esposa. Depois que saímos de São Gabriel, né, quando foi 6h30 da noite, nós paramos aqui para dormir. Aqui já era dentro do Rio Içana. Pode passar, irmão, por favor. Bom, esse aí, né, onde nós passamos a noite, nós dormimos desse jeito aí, como os irmãos estão vendo, né, no lugar sem proteção. Geralmente a gente tenta dormir mais perto da nossa canoa, né, para que quando vem alguma coisa assim de bicho, a gente já vai para dentro da canoa, a gente vai mais lá para o meio do rio, né. Pode passar, irmão, por favor. Esse aqui já é o segundo dia de viagem, onde nós passamos também, paramos para dormir, né? Já no segundo dia de viagem. Esse espaço aí, né? Como nós não tínhamos mais barraca, geralmente quando a gente para, eu preparo esse espaço aí dentro da canoa. Caso que chove, a gente desce para esse espaço aí, onde a gente tenta dormir durante a chuva. Se não passar, né? A gente enfrenta esse espaço aí até amanhecer. Bom, aqui nós estávamos preparando o nosso almoço do dia. Aqui foi o nosso jantar, onde passamos a noite. Esse aqui é a primeira aldeia onde nós temos o trabalho. Esse aqui foi no domingo de manhã, numa escola dominical, onde tivemos a escola dominical nessa aldeia. Aqui ainda na mesma aldeia, onde estava entregando uma bandeira com o nome da igreja para eles lá daquela aldeia. Esse aqui já a outra aldeia. E para chegar até nessa aldeia aqui, você leva 3 dias, né? Então, dessa aldeia aqui que nós saímos para alcançar as outras aldeias, onde pegamos caminho ou indo pela canoa. Aqui foi escola dominical também. Esse aqui, eu acredito que já passou. Esse aqui foi o culto na comunidade. Aqui eu estava dando lição na escola dominical. Aqui nós estávamos indo para outra aldeia, né? Pegamos caminho de 6 horas, saindo do outro rio, para chegar no outro rio, onde fomos trabalhando uma aldeia dos Coripacos. Aqui já, depois de algumas horas, depois que saímos do porto, né? Já dentro do caminho. Aqui depois de 3 horas de caminhada, nós paramos aí para descansar um pouco, tomar água, né? Depois de 3 horas de caminhada. Esses são os irmãos da aldeia que foram conosco, nos acompanhando durante a nossa viagem missionária para aquele rio. Esse aqui foi o nosso almoço, né, onde nós descansamos um pouquinho, onde almoçamos esse aí que você está vendo, né? Foi um pedacinho de carne de paca em cima do beiju, feito de mandioca, de massa de mandioca. Aí a gente estava indo para outra aldeia, né? Geralmente, aquela aldeia onde a gente fica, que é a base do nosso ministério, quando for final de semana, sexta-feira à tarde, a gente sempre sai para outra aldeia, né? Para quando for domingo, a gente já está lá para realizar a escola dominical. Aqui nós estávamos indo para outra aldeia também. Vai ser minha esposa, né? O trabalho dela na aldeia, pode passar, irmão, por favor. É trabalho com as senhoras, né, da aldeia, onde toda segunda e quinta-feira ela reúne as senhoras da aldeia, onde ela passa
lição, ensina os cânticos, ensina os versículos para elas. Aqui ela estava passando lição, né, através de um vídeo. Também ela trabalha com os jovens da aldeia. Esse aí é um dos cultos deles, lá na aldeia. Esse foi o resultado do trabalho com os jovens, né, onde 9 jovens aceitaram Jesus e depois, com o tempo, eles foram batizados. E aqui eu estava entregando o certificado para eles. Esses são outros jovens da outra aldeia. Esses são os 10 jovens que reconciliaram com Deus. Também ela trabalha com as crianças, né, na escola dominical. Também com os adolescentes. Aqui ela estava trabalhando com os adolescentes, ensinando versículos para eles, na beira do rio, em cima das pedras. Esses são nossos adolescentes, né, na aldeia, a apresentação especial deles. Nós continuamos trabalhando com a conferência, né, onde reunimos várias pessoas, várias aldeias numa conferência, né, e graças a Deus, né, a gente estava conversando com o pastor na vinda para cá, lá eles ainda têm vontade, irmão, de ouvir a palavra de Deus. Isso faz com que quando a gente faz uma conferência, né, eles vão para uma aldeia onde a conferência é realizada, para eles poderem ouvir a palavra de Deus. Aí eu estava pregando naquela conferência, para aquela multidão de gente que você acabou de ver, e graças a Deus, naquela conferência, né, 18 jovens entenderam a mensagem e aceitaram Jesus, e aqui nós estávamos fazendo o batismo. Essas são as pessoas que aceitaram Jesus, né? 18 jovens aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aqui foi a última noite de conferência, né? Depois de batismo, eu estava entregando o certificado de batismo para eles. Bom, esse aí é uma aldeia um pouco recente que alcançamos com o Evangelho, né? Era uma aldeia difícil de trabalhar devido ao pajé, né? Que é onde tem um pajé é um pouco difícil de trabalhar com eles, numa aldeia onde tem pajé. Então aqui, nessa aldeia aqui tinha um pajé, né? Então ele não queria muito bem nos receber, nem pior a palavra de Deus, né? Mas depois de 2 anos atrás, ele acabou falecendo e depois disso os filhos dele, daquela aldeia, passaram a ter mais liberdade para receber a mensagem. Então, isso aí foi a primeira família daquela aldeia que recebeu Jesus. Essas são nossas irmãs indígenas, nova convertidas, recebendo a sua Bíblia. Também nós tivemos uma ocasião de encontro dos líderes indígenas da aldeia. Aí tivemos oportunidade para pregar, onde 5 jovens aceitaram Jesus. Também aqui nós estávamos já realizando o batismo para eles. Essa é uma senhora da tribo Tucana, que recebeu Jesus. Pode passar, irmão. É isso aí, nós continuamos com nosso instituto. Não sei se os irmãos lembram ainda do nosso instituto. Então, esse aqui é a sala de aula que eu uso para dar aula, né? Esses são os meus alunos. No ano que vem eu vou continuar com eles. Esses são os meus alunos, né? No ano passado tivemos 3 pessoas que se formaram esse pequeno instituto que nós temos na aldeia. Essa é uma das nossas viagens indo para a área dos Curipacos, né? Como falei na viagem passada, para lá já é muito mais difícil devido às cachoeiras que você enfrenta para poder chegar nas aldeias dos Curipacos. Pode passar. Esse aqui nós estávamos indo, esse que foi no final do ano passado, dia 17 de dezembro, indo para fazer mais o trabalho nas aldeias dos Coripacos. Aqui já estávamos terminando de passar a nossa canoa. Esse aqui é a penúltima cachoeira que geralmente a gente passa para chegar já na aldeia dos Coripacos. Aqui estávamos voltando, já graças a Deus, né? E nessa cachoeira aqui não tem aldeia, tem um pouco mais longe. Então, a gente precisava que alguém fosse lá nos ajudar. Então, os nossos irmãos curipacos foram até lá para nos ajudar a passar a nossa canoa. Esses são os curipacos,
da comunidade onde fomos trabalhar. Esse já é outra aldeia, também onde nós passamos 15 dias com eles. Aí eu estava pregando naquela aldeia. Isso aqui foram ofertas, né, recolhidas. Lá, como eles, a maioria deles não tem dinheiro em espécie, então, quando a gente recolhe oferta, eles ofertam com esse que você está vendo. Beiju, farinha, banana, gasolina, algumas coisas que eles têm. Aqui nós já estávamos já agradecendo a Deus pela nossa viagem que vamos fazer ali na área dos Curipacos, e pedindo a oração dos irmãos, e também falando da necessidade de adquirir um novo motor. Pode passar. Então hoje, irmão, nós precisamos comprar um novo motor, porque o que nós temos hoje não está mais funcionando bem, né? Todas as vezes que a gente viaja, sempre dá problema, né? Durante a nossa viagem, e isso complica para nós, né? Não é problema quando o motor para onde não tem cachoeira. Agora, o problema maior é quando o motor para onde tem a cachoeira. Isso é muito perigoso para nós, né? Porque quando o motor para em cima da cachoeira com a correnteza, geralmente vai levando a canoa e cai na cachoeira, né? Então, para evitar isso, que nós estamos precisando comprar um novo motor, para que a gente possa viajar mais tranquilo e menos perigo para nós, né? E peço que os irmãos orem para que Deus possa suprir essa necessidade. E graças a Deus até aqui já temos esse valor aí que você está vendo. Ainda falta, desse que você está vendo, 4.720, né, que ainda está faltando para completar o valor que precisamos para podermos comprar o motor para a obra do Senhor. Amém, irmãos? Então, esse é um pouco do nosso trabalho, onde a igreja, sempre tem a participação, como eu digo. Por isso, irmãos, eu agradeço de coração, né, pelas orações e pelas ofertas que a igreja tem nos mandado, né. Eu continuo aqui, os irmãos, continuar orando por nós, né. Se for da vontade de Deus, também que continua participando através das ofertas, né. Que nós precisamos, irmãos, ajuda dos irmãos, né. Eu sempre digo que se não for a igreja, ficaria difícil, né, para um missionário. Nós dependemos dos irmãos, nós dependemos da igreja, por isso eu peço que continue orando, se for da vontade de Deus, e a igreja continue participando através das ofertas também. Amém, irmãos? Então é isso, muito obrigado, quero agradecer a igreja, pastor, obrigado, pastor, por ter nos apoiado financeiramente através das ofertas, muito obrigado. Você que tem contribuído, você que tem colocado oferta, você sabe que essa oferta que você tem ofertado está sendo usado na obra do Senhor, né? Praticamente só vai para gasolina, né? Como você acabou de ver, essa quantidade de gasolina que nós precisamos e o preço que está lá, eu espero que baixe um pouquinho mais a preço, né? Não sei se vai diminuir ou não, ou vai aumentar. Então isso me deixa um pouco preocupado, irmãos, né? Que até aqui nós perdemos bastante igrejas que estavam apoiando o nosso ministério. Depois da pandemia, nós perdemos praticamente 7 igrejas, né? Então isso se torna difícil para nós, né? Então esse obriga a nos sair, né? Por isso que nós estamos aqui tentando visitar novas igrejas, né? Graças a Deus, nessa viagem conseguimos mais 3 igrejas, né? Que vai passar a apoiar nosso ministério. Então é isso. Eu não sei se tem alguém que gostaria de fazer pergunta a respeito do projeto. Se não tiver, já vamos ler a palavra de Deus. Tem alguém que gostaria de fazer ou
querer saber mais alguma coisa? Se não tiver, a gente já vai ler a palavra do Senhor. Então, funciona assim. Ah, as pessoas na conferência geralmente vem várias aldeias, né? E várias pessoas de várias aldeias. Então a gente prega a palavra de Deus, né? Durante a conferência. Geralmente no segundo dia de conferência a gente faz o apelo, né? E se a pessoa que entendeu a palavra vai lá na frente, confessa que está recebendo Jesus, e no dia seguinte essa pessoa é separada, né? Já depende de quantas pessoas que confessa, que aceita Cristo. Você tem cinco, quatro e já são separadas, é para já discipular mais ou menos, né? E perguntar se realmente sabe o que está fazendo, né? E nesse tempo, durante 2 dias, a gente vê que realmente o que falou na frente, que recebeu Jesus, tem certeza. Então, para essas pessoas, logo no final da conferência, antes de terminar, a gente já batiza. Essas pessoas voltam para sua aldeia, não ficam na mesma aldeia. Então, isso faz com que muitas das vezes a gente acaba perdendo, né? Porque quando essa pessoa nova convertida volta para a aldeia, né? Principalmente para aquela aldeia que fica longe, onde a gente não tem como chegar. E muitas das vezes acaba saindo, né? Porque você sabe muito bem que quando a pessoa é nova, né, na fé e acaba desistindo se não tiver ninguém para ajudar. Então, infelizmente, muitas das vezes perdemos as pessoas, né, que são nova convertidas porque não tem ninguém para dar assistência para eles, né? Por isso que eu digo que para nós aquele nosso instituto, pastor, é muito importante, onde eu procuro preparar homens, né, daquela região mesmo, para que daqui a mais para frente, né, vai ter mais pessoas para poder ajudar, né, até mesmo na aldeia. E como já tem acontecido, né, hoje, graças a Deus, né, já temos uma pessoa lá na área dos Curipacos, é muito pouco, né? E apesar de que lá tem muitas aldeias, então para uma pessoa, para dar uma assistência, é muito trabalho. Mas graças a Deus ele já está fazendo isso, né? E algumas pessoas que já se formaram estão fazendo isso. Agora no início foi muito difícil, só para mim não dá para dar conta disso, né? Por isso que para mim aquele trabalho de instituto é um trabalho muito importante, né? Isso com isso, eu vou conseguir alcançar mais outras aldeias por aquelas pessoas que estão se preparando naquele lugar. É assim, pastor, é assim que funciona. Na conferência, a gente batiza que a pessoa aceita que aceita o Cristo e volta para sua aldeia. E isso é no instituto, mas para o novo convertido, não. Aí volta para suas aldeias. Agora, para os alunos, sim, que vão para o instituto. Tem alguma coisa, Maria? Tem cada aldeia onde temos ponto de pregação, tem alguém responsável, só que não tem muito assim conhecimento, né, da palavra de Deus. Ela é apenas para ajuntar as pessoas, fazer o culto e ler algumas passagens da palavra. Lá é muito carente, irmãos. Eu sempre digo que lá o trabalho assim na parte de evangelística é muito carente. É que não tem muitas pessoas preparadas. Eu sempre digo, vocês são muito privilegiados, né? Aqui você tem bastante pessoas que são conhecedoras da palavra, né? Há mesmo os irmãos que são preparados, que já têm bastante conhecimento da palavra de Deus. E lá é difícil ver isso, né? Então por isso que a gente continua fazendo esse trabalho, né? Devido a essa necessidade, grande necessidade que as comunidades precisam, né? Então pedimos que os irmãos orem,
para que a gente possa continuar ali, e ali a necessidade da parte espiritual é muito grande. Tem, além disso, não tem o que vocês têm por aqui, né? Não tem outro meio onde eles podem ouvir a palavra de Deus, a não ser através da pessoa mesmo, né? Que vai lá e tem que sentar, mostrar para eles, pregar pessoalmente, né? Agora entre vocês aqui na grandes cidades é muito diferente. A gente vê grande diferença, onde vocês têm bastante facilidade. E a gente acabou falando na vinda para cá. E a pessoa, quando não quer ir para a igreja, só faz ligar o celular ou alguma coisa, você já vai estar ouvindo a mensagem. Lá isso não tem nada disso, né? Então, por isso que nós temos que ir pessoalmente, falar com a pessoa, pregar, mostrar. Então, precisamos fazer isso ainda, né? Mas é uma parte bom, porque eu vejo que as pessoas ainda têm mais, acaba valorizando a pessoa, né? A pessoa que vai lá, os índios gostam demais, principalmente quando vai outra pessoa que não é da região. Aí quando vai para uma conferência, sabe que vai ter alguém lá, que não é da região, e eles vão lá, né? Para ouvir a palavra de Deus. Assim que... Oi? Não, lá todos falam na própria língua deles lá. Não tem ninguém que fala português. Quer dizer, tem algumas pessoas que falam, só que é muito pouco mesmo. Na aldeia todo mundo fala a língua banil, a língua curipaca. Então todo ensinamento que a gente passa é na nossa língua, né? Porque lá eles não falam português, né? Como vocês aqui, né? Lá é comum, é como vocês conversam aqui entre vocês em português, lá também eles fazem a mesma coisa. Eles falam na língua própria deles lá. Então, o material do Instituto em português, então isso dificulta um pouco para eles também, né? Que até agora nós não temos nossos materiais próprios, né? Na nossa língua, a gente acaba usando os ensinamentos em português, então isso requer o tempo. Então, como é que eu faço o trabalho? Como é que eu ensino no Instituto? Eu tenho que ler, né? E depois traduzir para eles, para eles poderem entender o que está sendo ensinado. E algumas pessoas, quer dizer, os alunos sabem ler, né? Só que entendem muito pouco o que eles leem. Então eu tenho que explicar mais ainda na própria língua para eles poderem entender o que está sendo ensinado para eles. Então por isso que o nosso tempo no instituto era para ser 3 anos e a gente acaba levando 4 ou 5 anos, porque eu vou muito devagar com eles. Eles não falam português, não entendem muito bem o que eles leem, então tenho que ser muito devagar com eles. É um pouco difícil, mas a gente tá lá, né? Tentando ajudar os nossos irmãos. Amado, vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos para Mateus. Mateus capítulo 14, versículo 14 também. Mateus capítulo 14, versículo 14. Mateus capítulo 14, versículo 14, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele
dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Oremos. Grandioso, eterno Deus, te damos graças, Senhor, por esta noite de quarta-feira. Também queremos, assim, Deus, te agradecer pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, dia, pelo seu cuidado, pelos suprimentos de nossa necessidade em todas as áreas, tanto na parte física, tanto na parte espiritual. E muito obrigado. Obrigado também por essa oportunidade que o Senhor tem concedido essa noite para estarmos aqui juntos, Senhor, para te louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por isso, obrigado por aquela pessoa que tem chegado, Senhor Deus. Por isso peço que o Senhor abençoe cada pessoa que se encontra aqui nesta noite, assim nos dando juntamente sabedoria e conhecimento, Senhor Deus, para que assim possamos entender a sua palavra e guardar em nosso coração. Que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, aqui, nessa passagem aqui, nós vamos ver a responsabilidade que Jesus deu aos seus discípulos. E diz aqui no versículo 16: Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão dar-lhes vós de comer. Então, isso foi a grande responsabilidade que Jesus deu para aqueles discípulos, para eles atenderam aquelas multidão que estavam ali juntos deles, mas parece que os discípulos não estavam tão com disposição aqui para atender aquela multidão, né? Então ele, aqui no versículo 14, diz assim: Jesus saindo viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e hora já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Então, isso mostra, amados irmãos, que parece que os discípulos não estavam com disposição de atender aquela multidão, porque Jesus estava ali, né, atendendo aquela multidão de gente, e os discípulos queriam que ele despedisse aquela multidão, para eles mesmo de ir para a cidade e comprar comida para eles. Mas Jesus não atendeu os pedidos dos discípulos aqui, onde podemos ver aqui no versículo 16, Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então aqui, amados irmãos, podemos ver a grande responsabilidade que Jesus deu para os discípulos, e hoje nós passamos a ter a mesma responsabilidade, né? Porque hoje nós também, se a gente for ver o significado da palavra discípulos, ali nós vamos ver que a palavra discípulo significa aquela pessoa que segue o ensinamento de alguém, né? Então isso mostra que nós somos discípulos de Jesus. Por quê? Porque nós seguimos o ensinamento de Jesus Cristo. Então isso faz com que hoje nós possamos ter essa mesma responsabilidade de alimentar a multidão que estão precisando, que estão faminta, não mais com pão, como naquele dia, quando Jesus alimentou esse multidão de gente, mas precisamos levar o alimento espiritual para eles. Então, multidão, irmãos, estão precisando de nós. Eles dependem de nós. Por isso, nós não temos que fazer como os discípulos queriam fazer aqui: despedir a multidão para que eles mesmos pudessem sair e comprar comida. Mas parece que hoje nós estamos querendo fazer a mesma coisa. Nós estamos querendo tirar a nossa responsabilidade, o nosso dever, o nosso papel, como igreja, e deixar a multidão do lado. Nós não podemos fazer isso, porque isso
é a nossa responsabilidade. Isso é o nosso dever de alimentar, oferecer a palavra de Deus para as pessoas que precisam desse alimento espiritual. Nós não temos que fazer igual como os discípulos, dizer, não, deixa a multidão. Hoje, se a gente for ver, né, aqui eles estavam dizendo para ver se conseguiam convencer Jesus. É onde ele diz, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, o lugar deserto e a hora já avançada. Quer dizer, chegando para Jesus, Jesus, o Senhor não está vendo que nós estamos aqui no lugar onde não tem nada? Onde, no lugar difícil? Né? Aonde é que nós vamos conseguir comida? Como é que nós vamos poder alimentar essa multidão? Isso era do que estavam tentando colocar para Jesus. E hoje, amados irmãos, se a gente for ver, né, o comportamento, a atitude das igrejas hoje está parecendo igual desse aqui, dizendo que está difícil, não tem como mais levar a palavra de Deus, não tem mais como enviar os missionários, não tem mais como sustentar missionários, é porque está difícil. Então isso faz com que muitas das igrejas tenham tirado essa responsabilidade, né, de enviar os missionários, de participar dos sustentos missionários, porque eles dizem que hoje está difícil. Mas Jesus continua dizendo a mesma palavra que Jesus falou para aqueles discípulos, onde ele disse, Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Até hoje, irmãos, enquanto a igreja está aqui nessa terra, a igreja vai continuar tendo essa responsabilidade. É porque para isso que a igreja existe. Né? O papel da igreja é levar o alimento espiritual através da pregação da palavra do Senhor. Né? Então nós não podemos tirar a nossa responsabilidade e deixar que os multidão de gente que estão morrendo sem Jesus Cristo procurar alguma coisa por eles mesmos. Não, isso é a nossa responsabilidade, levar o alimento espiritual para eles. Mais uma vez aqui no 17, a desculpa que os discípulos estavam tentando colocar para Jesus. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Mais uma dificuldade que eles estavam tentando colocar para Jesus. Dizendo, Jesus, como é que nós vamos poder alimentar essa multidão? Um monte de gente. Estamos aqui no deserto, onde não tem nada. Aonde é que nós vamos conseguir? E o que nós temos aqui é muito pouco. Só tem 5 pães e 2 peixes. Isso não tem como. É por isso que eles estavam querendo que Jesus despedisse aquela multidão de gente. Mas ele diz aqui, e ele disse, trazemos aqui. Né? Olha, se a gente for ver novamente, né, o comportamento da igreja hoje, né, a palavra que sempre sai é dessa palavra aí, colocando as grandes dificuldades, dizendo que hoje está difícil, o que a igreja tem, o que a igreja arrecada é muito pouco. Não dá mais. Não dá para sustentar missionários. Não dá para enviar os missionários, porque a oferta que entra é muito pouco. O dízimo que entra é muito pouco. Isso é desculpa de várias igrejas hoje, nesse tempo. Né? É muito triste ver isso, irmãos. Nós, missionários, a gente que visita as igrejas, como estava falando, nós dependemos das igrejas. É triste você ver o comportamento da igreja, a atitude que a igreja toma quando corta o sustento do missionário. Né? Por quê? Porque dizem que não tem mais como.
O que tem é muito pouco. Então aqui, eles estavam tentando colocar isso para Jesus, dizendo, não, Senhor, o que nós temos aqui é só 5 pães. E 2 peixes é muito pouco, não dá para dar para um. Mas o que Jesus diz aqui? E ele disse, trazemos aqui. Jesus não aceitou desculpa dos discípulos aqui. Ele continuou insistindo. Irmãos, muitas das vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque nós não confiamos nele e nós não fazemos a vontade dele, né? Agora, se vendo esse 17 aqui, onde ele diz, o 18, trazemos aqui. Eu penso aqui, né? Não está escrito assim, mas eu penso que se ele não entregasse esses 5 pães e 2 peixes para Jesus, ele não teria multiplicado e não teria abençoado esses 5 pães e 2 peixes. Agora, depois que eles entregaram para Jesus esses 5 pães e 2 peixes, olha só o que aconteceu no versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. Está vendo o que aconteceu aqui depois que entregaram esse pouco? 5 pães, 2 peixes. Depois que foi entregue na mão de Deus, na mão de Jesus, pegou, olhou para o céu, abençoou e aconteceu um milagre. Com pouco que tinha ali. Com isso, ele conseguiu alimentar multidão de gente. Então, cabe a nós, irmãos, mesmo com as dificuldades que estamos enfrentando, mas vamos continuar confiando em Deus, que Ele pode usar esse pouco que nós temos, se entregarmos para Ele, com certeza Deus pode multiplicar, Deus pode abençoar, basta confiar nele. Aqui ele estava assim, testando, né, confiança dos discípulos, ver se eles estavam confiando mesmo nele. Abre para Evangelho de João, para ver por que Jesus estava falando isso. Evangelho de João, capítulo 6, versículo de 5, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 5 e 6. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Está vendo? Jesus, quando ele falou isso, né? Quando ele disse, não, é vocês que vão alimentar, vocês que vão dar comida para eles. Ele estava só testando para ver se ele confiava nele, porque Jesus realmente viu aquelas coisinhas, 5 pães, 2 peixes, era muito pouco. Mas ele também sabia muito bem o que ele ia fazer com aquele pouco, né? Hoje, irmãos, não é diferente. Deus sabe das nossas dificuldades e necessidades, problemas que estamos passando. Mas mesmo assim ele continua dando essa ordem para a igreja. Não, é a igreja que vai ter que levar. A igreja que tem que ser testemunhas. A igreja que tem que pregar o evangelho. Muitas das vezes colocamos grandes dificuldades. Dizendo que está difícil. Dizendo que o que nós temos não dá mais para enviar missionário. Nem para sustentar o pastor. Quantas igrejas hoje, irmãos, estão sem pastores? Porque a igreja não sustenta mais pastor. O pastor tem que sair para trabalhar. Só nesse tempo já passamos várias igrejas onde não tem mais pastor. A igreja coloca tantas das dificuldades e acaba não dando mais sustento para o pastor. Por causa disso, por falta de confiança em Deus, falta de fé em Cristo, né? Então hoje vamos ter que continuar firme, sabendo que estamos servindo a Deus,
Deus Todo-Poderoso, estamos servindo o mesmo Jesus que fez o milagre. Hoje nós estamos servindo o mesmo Jesus. Então ele pode nos abençoar. Ele pode multiplicar, abençoar o pouco que nós temos. Se realmente sermos fiel a eles, com certeza Deus vai nos abençoar. Né? O que aconteceu aqui, ele abençoou, ele multiplicou. Né? Depois de ele multiplicar esses 5 pães e 2 peixes, ainda chamou os discípulos, agora sim, vocês vão servir a multidão. Isso mostra que Deus quer nos usar, irmãos. Hoje, Deus quer nos valorizar. Ele quer me usar. Ele quer te usar na sua obra. Porque para isso que Deus nos chamou, é para estar fazendo esse trabalho. Não é somente para vir para a igreja e sem fazer nada. Não. Deus nos chamou para estar testemunhando Jesus, falando de Jesus Cristo, pregando o Evangelho, porque a própria palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus. Somente através do Evangelho, a pessoa ouvindo essa mensagem, que pode aceitar Jesus para poder ter a vida eterna. Que não existe outro meio a não ser Jesus. Por isso que nós temos que continuar pregando. Nós não temos que tentar colocar grandes dificuldades. A não ser que nós estamos servindo Deus Todo-Poderoso. Eu digo isso porque se eu fosse olhar, irmãos, eu lá na aldeia, lá quase no confins da terra, se eu fosse olhar para as ofertas que eu tenho recebido, se eu dependesse daquela quantidade, se eu não confiasse em Deus, eu não estaria mais lá. Mas confiando em Deus, eu vejo a mão de Deus multiplicando o pouco que nós temos recebido. Com isso, conseguimos comprar gasolina para cada viagem. E cada viagem que a gente faz, a gente ganha alma para Cristo. Então vamos continuar confiando em Deus. Nós não temos que tentar colocar demais dificuldades, como os discípulos estavam tentando colocar. Dizendo que estavam num lugar difícil, onde não podia achar quase nada. E quando foram falar de novo, do que eles tinham ali era muito pouco, dava para alimentar a multidão. Mas Jesus mostrou o que ele era aqui, onde ele multiplicou, abençoou. Com isso, ele conseguiu alimentar 5.000 homens, para as mulheres e crianças. Então, irmãos, Deus que nós servimos é Deus Todo-Poderoso, que pode fazer milagre, e ainda Deus quer nos usar. E precisamos obedecer nosso Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que nos dê uma boa noite e um bom descanso. Amém?